Olá, bem-vindo ao episódio número 56 de Vida nos Trilhos. Você sabia que pessoas de alta performance se utilizam da meditação para atingir os seus resultados? Será que isso funciona de verdade? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você está nos trilhos e por acaso você usa meditação para colocar sua vida nos trilhos e desenvolver a alta performance? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô nos trilhos e às vezes sim eu uso esse recurso, talvez de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que a gente vai desenvolver ao longo do episódio que a meditação, talvez ela tenha algumas definições e talvez o que é meditação para um, talvez não é meditação para o outro. Então a gente vai discutir um pouquinho aí. Exatamente. Eu comecei o meu primeiro contato com meditação ou algo parecido, porque também existem técnicas além da meditação, tem as técnicas de visualizações também, né? E foi com um tal de Frei Albino Arese. Albino Arese. Diferente, né? Na verdade, ele é um parapsicólogo. A minha mãe é psicóloga. E aí, como ela tinha algum material sobre isso, ela tinha um LP. Olha só, era um LP, hein? Do Frei Albino Arese. E ele... Você está delatando a sua idade aí, Edward. Não, com certeza. Você está contando a sua idade aí, falando do LP. O que é LP? Explica para os nossos ouvintes aí que não sabem o que é um LP. Long player, né? O long player, né? É aquela bolachona de vinil, né? É o grande vinil. O vinil. Começou melhor. Aquele que usa na vitrola. Melhorou. Exato. Você põe na vitrola, tem o braço da agulha. Enfim. Isso. Saudade disso, né? Não, mas isso tá voltando. Agora tem o pessoal meio retrô que coleciona, já tem aí, né? Então isso é bacana. Mas enfim, e aí eu acho que eu tava com uns 16, 15 para 16, e aí eu achei esse LP, esse vinil em casa lá, né? E eu pus o bicho pra tocar. E era uma sessão de meditação com visualizações. Interessante, né? Depois, mais tarde, eu tomei contato com uma outra pessoa que chama-se Lauro Trevisan. Talvez muitos já tenham ouvido falar. E se pesquisar na internet vai encontrar um monte de coisa. E ele também tinha ele vendia fita cassete para meditação. Opa. Meditação e fazer as visualizações, né? Fita cassete, é isso? Fita cassete. Olha, nossa, eu tô bem retrô, né? Era fita cassete. Porque, na verdade, Edward, quando a gente fala de, talvez, essa questão, eu achei que dentro desse processo que a gente fala eu particularmente não conheço muito dessa questão da meditação em si, mas eu acho que ela parte de um pressuposto que a gente tem que cultivar os nossos pensamentos e pensamentos positivos, bons pensamentos dentro da nossa mente, porque esse pensamento ele vai se transformar em atitude. Então, para a gente ter uma boa atitude, a gente tem que ter o bom pensamento. A gente volta lá naquela do James Allen, lá sempre a gente acaba voltando nesse cara, né? É impressionante. Mas então, se a gente consegue cultivar esse pensamento para você conseguir fazer isso, talvez é uma questão de treino, né? Como que você treina a sua mente para ir nessa direção positiva. Acho que esse que é um detalhe, talvez, que essa questão da meditação, né? De você parar, tentar silenciar e trazer as coisas para a sua mente. Eu acho que isso que é interessante.
Faz parte também da questão de autoconhecimento. E assim, como a gente tem uma vida agitada, ainda mais hoje em dia, né? Com muita informação, muitas distrações, a única maneira de você dar uma aquietada na mente é como se você fizesse um reboot na mente, né? Dar uma limpada. É com técnicas de meditação. Mas elas não são nada... Às vezes a gente fala assim, nossa, técnicas de meditação, o que é isso, né? Deve ser algo muito complicado. Talvez a pessoa deva até fazer um curso, não sei, talvez algo do tipo, né? Existem cursos, claro que existe pessoal avançado. Isso, mas eu digo assim, tipo, o cara tem que fazer um negócio que é super... É que às vezes a gente espera... Percebe que se o cara fala, vou fazer uma meditação, ele espera que ele vai sair do outro lado transformado, como se tivesse entrado doente, saísse do outro lado, tomou uma pílula e sai do outro lado sem dor. Ele começou com dor e sai sem dor. E não é assim, né? A mente é aquilo que você estava falando, né? Esse esvaziar é ocupar a nossa mente com pensamentos às vezes mais nobres, e talvez essa questão de você aquietar a mente, que é algo realmente um pouco mais complexo, né? Que você talvez pode fazer... com respiração, às vezes porque a nossa respiração ela é involuntária, a gente não pensa para respirar, então a gente está ali, então às vezes durante o dia, o simples fato de você talvez parar para respirar, fazer, né, uma inspiração com calma, com intenção, é como se você tivesse se reequilibrando, né? Se reenergizando. É verdade. Pode ser, é uma coisa muito simples. Às vezes o pessoal pensa assim, nossa, então eu vou ter que sentar naquela posição de lótus, sabe? Aquela que você fica com a perna trançada, aí abre, fica com a mão lá fazendo um ok assim, no joelho, coluna retinha e faz lá né? Alguma coisa assim, né? Aí o pessoal já pensa isso. Ou então que nem o Luke Skywalker lá, que tem que fazer uma meditação até, enfim, para vencer o lado obscuro da força, sei lá, né? Então, mas não é isso, realmente. Às vezes quando a pessoa até faz uma pequena oração, né? Ela já entrou num estado meditativo, né? Já entrou num estado interno, de autorreflexão. Então pode ser algo muito simples. Mas o que me chamou muito a atenção, assim, para falar a verdade, porque lá na época, quando eu tinha 16 anos, eu comecei com isso, aí eu gostava do Lauro Trevisan, eu fazia, né? Normalmente eu fazia deitado, sabe? Eu tinha aprendido a deitar, às vezes tinha que evitar para não dormir, né? As pessoas recomendam hoje em dia sentado, mas eu deitava mesmo. Porque a técnica que eu fazia lá, você vai relaxando. Primeiro começo da técnica é relaxa o couro cabeludo, relaxa a testa. Você vai relaxando, ela vai te guiando, né? Uma meditação guiada que vai relaxando cada parte do corpo. Aí quando você terminou ali no pé, né? Já terminou, você tá bem assim, o corpo tá bem... Você se sente diferente. E você tá num estado até meio... de ondas cerebrais mais lento, né? Que o pessoal chama de alfa. Por isso que às vezes você pode até dormir, né? Depende de como você vai, você passa direto. Mas aí que começa a parte de visualização. Então ele fazia era um pouco mais visualização, porque aí ele começava a falar algumas mensagens para você se ver numa situação, imaginar certas coisas positivas. Isso que você está falando, coisas positivas. Por exemplo... Quando o Lauro Trevisan, quando tinha um CD sobre saúde, né? Então ele falava para imaginar uma energia de saúde e tal, né? Essa conexão, né? Então, e você, claro, depois que você terminava, você se sentia um pouco melhor e tal. Então existe a questão da visualização, que são essas técnicas de você imprimir e pensar sobre algo e colocar na sua mente. Agora, existe também a questão de meditar, que é silenciar a mente. Como o pessoal diz, não pensar em nada. Só que é difícil não pensar em nada. Então, normalmente a técnica mais básica, pelo que eu vejo, e eu não sou especialista, né? É você perceber a sua respiração, como você estava falando, né? Perceber a respiração. Só que é interessante. Se eu falo assim para você... até agora ninguém estava percebendo a respiração. Agora eu vou falar assim para você que está nos ouvindo. Então agora, conte a sua respiração.
começa a contar. Você está respirando, 1, respirou, 2, expirou. Aí conta de novo depois. Aí você percebe que você começa a controlar a respiração. Tente fazer isso sem controlar a respiração. Só perceba ela. Não controle. Deixa o corpo já respira sem você pensar. Tente deixar o corpo respirar e percebê-la, mas sem influenciar nela. Olha, percebe a sutileza e a dificuldade disso? É porque quando a gente fala não pensar, é difícil, porque a gente está sempre pensando, né? É aquilo que a gente falou, a própria definição da meditação é complicada. Tem vários autores, cada um fala uma coisa, às vezes são linhas diferentes, mas aquilo que você falou pode ser feito, né, guiada. Uma oração talvez seja um momento em que você talvez está meditando, desde que você tenha intenção, né? O que eu acho que a principal palavra talvez é realmente você estar fazendo aquele propósito, talvez, ou da respiração, ou da meditação, mesmo que ela seja guiada, você tentar fazer ela de uma forma que você realmente se observa num primeiro momento, e aí você vai tentando. Porque a nossa vida ela é um pouco agitada, então você tem que tentar esvaziar um pouco a mente, trazer, né, baixar um pouco a energia ali para você tentar, na verdade, ficar um pouco em silêncio. Aí na sequência que você talvez introduza uma mentalização, que é o que você falou aí, que o Lauro Trevisan faz. Exatamente. Primeiro você talvez tenta baixar aquele agito, para você vai se silenciando, se acalmando, e aí no momento que você está um pouco mais calmo, mais leve, aí você consegue talvez pensar, refletir, ou não, isso depende do objetivo de cada um, mas eu acho que o que é interessante aí é você mentalizar as coisas boas que você quer, né, ou uma reflexão, mas de uma maneira intencional, que você coloca a intenção, porque quando você está num estado de relaxamento, os seus pensamentos estão mais claros, você consegue ter uma clareza maior. Então, eu acho que essa questão de você trazer, né, esse relaxamento é importante, principalmente para quando você talvez, mesmo que você não pense, talvez, você está mais relaxado, você trazer aquela questão da intenção, e você está num estado de relaxamento, a tendência é que seja mais, você consiga trazer coisas boas, né, informações, né, mais clareza, lucidez. Eu acho que isso que é interessante, e isso pode ser feito, igual você falou, através de uma respiração, de uma oração, enfim, cada um talvez tenha uma definição diferente, mas basicamente eu acho que é realmente você silenciar e depois fazer um processo reflexivo e mentalizar alguma coisa, né? Eu diria que nesse campo o mundo o céu é o limite. Tem várias coisas, mas eu sempre gosto de manter as coisas simples, porque tem gente que fala, vai meditar por 20 minutos por dia, mas cá entre nós, né? Às vezes é complicado, todo dia 20 minutos, eu vou falar, para mim é duro. Então, para mim, assim, às vezes eu pego 5 minutos. Tem dias que eu pego, eu tô um pouco mais, assim, inspirado, 10 minutos. É isso aí. Às vezes é aquela caminhada que eu gosto de fazer depois do almoço, me meto no meio dos matos lá, sabe assim, num lugar mais tranquilo, né? Agora, uma coisa que eu quero comentar, que eu tenho aquele autor, né, que eu gosto muito, que é o Tim Ferriss, né? Tim Ferriss, famoso. Tem um episódio do Tim Ferriss aí atrás, né? Que a gente já discutiu sobre ele, né, Jefferson? Sim. E o Tim Ferriss é um cara sobre alta performance. Ele não é um guru do Tibete, tá? Então, quem não conhece Tim Ferriss, ele é um cara bem interessante, porque ele fala sobre desenvolvimento pessoal, alta performance, mas ele aplica nele mesmo. Ele aplica as técnicas e procura atingir o menor resultado e mais rápido possível, né? E no menor tempo possível. Então, ele é um hacker, né, dessas técnicas de desenvolvimento pessoal. Bom, e ele entrevistou vários pessoas de alta performance. Ele tem 2 livros que basicamente são entrevistas, né, ou declarações de pessoas de alta performance, grandes investidores, grandes escritores, grandes atletas, enfim. E a maioria desse pessoal tem por trás da sua rotina diária uma técnica ou alguma forma de meditação. Ou visualização, né? Ou visualizar, alguma forma. Muitos diziam que não conseguiam meditar. Não consigo, porque é difícil para parar a mente, porque realmente você pensa numa pessoa
num high achiever, aquela pessoa que quer atingir muitas coisas, que é muito agitada, é difícil ela parar por 5 minutos. Ela acha que ela está perdendo tempo, né? Vamos dizer assim, né? Nossa, eu preciso estar fazendo alguma coisa, né? Mas algumas declaram lá que usam até aplicativos que ajudam a fazer isso, e um deles chama-se Headspace. Esse é legal, né? Eu uso ele inglês, também. Tá, pessoal? Eu também uso. Mas é em inglês. Então, mais um motivo aí para o pessoal aprender inglês. Então, Boa. mas é bacana. Boa, né? E ele é bem simples, porque eles são técnicas de 5 minutos e tal. E é interessante que as pessoas declaram, esses caras... Não, tem pessoas que são com realizações fantásticas mesmo, sabe? Pessoal que... Grandes empresários ou grandes escritores, enfim... E eles comentam que a meditação fez uma diferença muito grande na vida, sabe? Então, eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso. E é como você disse, né, Jefferson? Não importa o jeito que você vai fazer. Começa simples, com 5 minutos, mesmo que não seja todo dia, mas algumas vezes pela semana, coisa simples, mas seja intencional. Com certeza faz a diferença. Eu percebo para mim que faz a diferença no foco, diferença na disposição. É uma pequena dose de, vamos dizer assim, de autoconsciência. Porque às vezes a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa, quando a gente percebe, a gente não pensou sobre nós mesmos no dia inteiro. Ficou só pensando no externo e... recebendo demandas e a vida passou, o dia passou. Por exemplo, essa semana teve um evento que aconteceu que eu fiquei bem assim, como que eu posso dizer, bem frustrado. Tava dando tudo errado, né? Tudo não, né? Tava dando algumas coisas erradas e não conseguia corrigir. E aí você começa a ficar meio angustiado com aquilo e não adianta, né? Não adianta. Então você tem que realmente... Eu falei, não, calma, vamos respirar, né? Aí voltei para aquela técnica simples. Respira ali 7 vezes, né? Inspira, né? E intencional. Aí você dá uma oxigenada, você cai, volta e fala, viu? Agora eu preciso resolver o problema. Talvez, né, não adianta a gente querer, muitas vezes... né, achar culpados, né? Se fazer de vítima. Não, beleza, então vamos lá. Temos um problema, agora estou relaxado, vamos lá, vamos buscar uma solução. Então, às vezes, esse relaxamento ou esse estado de você ter uma mente mais silenciosa, a hora que você faz esse exercício, você traz essa clareza, aí você fala, bom, melhor buscar uma solução. Ficar angustiado, ficar ali, não vai resolver o meu problema. Então, qual que é a solução para o problema? Então, às vezes, é simples questão de você parar e fazer isso de uma forma, como você falou, intencional. Ela já traz ali, ela já refreia um pouco dos seus sentidos e você volta. Então, não é fácil realmente você parar. E existem aquilo que você falou, várias formas. Inclusive, nesse livro do Tim Ferriss, tem se eu não estiver enganado, tem um cara lá que ele medita realmente. Tem um cara que medita de ponta cabeça, se não me estiver enganado, se foi aí mesmo, né? Tem umas coisas. Tem um cara assim, maluco, ele parece que faz aquela posição que ele deita, né? Do não sei se é yoga, o que é que ele faz, ele inverte, né? Faz tipo uma invertida e ele medita ali. O cara consegue ficar às vezes 30 minutos e às vezes é algo mais simples. Tinha um cara que falou, se eu também não estiver enganado, se foi nesse livro, a meditação dele era fazendo oração, inclusive. E uma oração que é repetitiva. Que ele fazia de uma forma... Toda hora ele fazia a mesma oração, como se fosse uma repetição, e ao longo do tempo ele ficava fazendo essa repetição, mas era uma forma dele mentalizar aquilo e trazer aquelas palavras que ele estava dizendo, ou aquela oração, aquele sentido que tinha dentro das palavras, ele tentava trazer para a vida dele. Então essa era a forma que ele conseguia, e ele deixou bem claro lá que era uma forma de silenciar a mente dele, silenciar o coração dele. Então cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito e cada um deve buscar a melhor forma para si. E o livro, só para não perder o livro, né, que a gente está comentando do Tim Ferriss, é o Tools of Titans. Tools of Titans, e também tem o Tribe of Mentors. Então, ferramentas de titãs e os mentores das tribos, né, vamos dizer assim, né? Eu acho que o ferramenta de titã já tem em português, eu não tenho certeza. Eu não sei, não tem?
Acho que tem. Acho que eu vi. É Tim Ferriss. A gente põe no show notes pro pessoal saber, porque vale a pena, vale a pena. São compilados e você não tem uma ordem para ler, você pode fazer. E aquilo que você falou, né, Edward? Às vezes, né, que nem eu parei, às vezes, 5 minutos, só o simples fato de você parar ali 5 minutos e fazer uma respiração, se acalmar, tentar silenciar a sua mente já é suficiente. E não se cobre demasiadamente, ficar insistindo naquele assunto como se aquilo fosse, eu falei, você está com uma dor, vai tomar um remédio e sua dor vai desaparecer. Não é assim. É um processo e é um aprendizado que você vai aos poucos se descobrindo. E às vezes uma coisa que funciona para talvez seja medite de uma outra forma que, né, a gente nunca sabe. Cada um tem o seu... Agora, uma outra forma que o pessoal se utiliza muito, né, que lá o próprio Tim Ferriss comenta, são os coaches, né? Todos esses caras de alta performance, eles têm atrás dele um tipo de coaching. Eles têm alguém que estão mantendo eles naquela performance, fazendo com que eles fiquem accountable, né? Ou autorresponsáveis, né? Às vezes tem coaches, às vezes muitos deles contratam coaches profissionais, né? Pessoa mesmo contratada, ou às vezes existe uma relação, né? Onde talvez, por exemplo, um bom exemplo é eu e você, né, Jefferson? Que às vezes você fica me cobrando e eu cobrando você, e a gente acaba fazendo um coach entre nós, que a gente chama de parceiro de accountability, ou parceiro que cria aquela autorresponsabilidade. Eu acho que Mas, vamos na frase da semana, Jefferson? Você está com ela preparada ou será que vamos ter que improvisar? Vamos lá, eu separei aqui uma frase do Aristóteles. Ele começa da seguinte forma: você é o que faz repetidamente. Excelência não é um evento, é um hábito. Aristóteles. Aí você falou isso e eu já lembro do livro O Poder do Hábito. Esse é um livro muito bom também. Putz, se a gente vai falar de livro bom, né? O Poder do Hábito, eu estou até com ele aqui perto, né? The Power of Habit. Mas é isso mesmo. Não adianta você pensar, eu quero um resultado, então começa todo animado. Vamos falar da meditação, né? Começa todo animado. Vamos lá, vou meditar. Você começa primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, dali a pouco você parou, dali a pouco você não fez. Você tentou 20 minutos por dia, né? Aí você parou, largou o negócio. Então, às vezes é melhor você começar com 5 minutos só por dia, 5 minutinhos. Aquela coisa que você consegue manter e transformar aquilo num hábito, como o hábito de escovar dentes, que a gente praticamente não consegue ficar sem escovar, né? E é isso, né? Depois que você faz com que aquilo se torne um hábito, acabou. Ele se torna uma segunda natureza. Mas para que ele se torne o hábito, você tem que fazer com constância, né? Tem que ser, né? Ele fala que repetir. E aí torna um hábito, aí você vai melhorando até que ele se transforme numa excelência. Exatamente. E com a meditação não é diferente, né? Porque eu tenho um outro cara que eu tava, né, na pesquisa que eu fiz aí, inclusive o cara foi lá pra Índia, né? Ele foi lá, fez um curso, né? E ele comentou, ele falou, porque ele gosta, ele se identifica com a prática da meditação. E ele tem um podcast americano, é o Lewis. E ele comenta que realmente a meditação traz para ele, e principalmente ele também entrevistou várias pessoas de várias diferentes estilos de meditação, de mentalização, enfim, o que a gente chamar, e aparentemente são coisas diferentes mesmo, né? Mas aquilo que ele fala é exatamente isso. Ele coloca que o importante, na verdade, é você colocar aquela intenção de passar aquele tempo em silêncio em você, com você mesmo, talvez usar uma técnica de respiração, enfim,
né, tem várias formas, mas o principal é, ele falou, você está em contato com você mesmo, e é isso que ele realmente ele falou, ele aprendeu. Então, dentro da técnica de meditação, é importante você se conectar com você, é você com você, né, e trazer aquilo que são os seus propósitos, aquilo que você quer para a sua vida, ter mais intenção em tudo que você vai fazer ao longo do dia, né? O cara até comentou lá, acho que talvez numa entrevista, ele fala, né, às vezes o simples fato de você meditar, você pode meditar tomando banho, você, né, relaxa, mentaliza como que vai ser o seu dia, quais vão ser os passos que você vai dar, como que você vai se fazer, e o simples fato de você mentalizar aquilo que vai ocorrer no seu dia, de uma forma intencional, às vezes dirigindo, e você consegue acalma a mente ali, traz, e depois que você está naquele estado de relaxamento, relaxou, aí você mentaliza como que vai ser o seu dia, mas mentaliza de uma forma positiva, que as coisas vão ocorrer, que vão ter problemas, que você vai superar, e isso ajuda ele a ter uma boa performance ao longo do dia. Então eu acho que é bem por aí, eu acho que eu me identifiquei bastante com essa definição desse pessoal aí. É bacana. Eu tenho um hábito, aí você falando sobre isso, eu tenho um hábito de fazer journal, né? Falei, já comentamos algumas coisas vezes aqui, né? Eu confesso que nem sempre eu faço todo dia, mas eu faço com uma certa frequência. Bastante. Já se tornou uma segunda natureza para mim. Então, e às vezes eu tenho vários journals, né? Porque eu tenho um menorzinho, eu tenho um grande, enfim, eu tenho um digital, cada hora eu estou escrevendo num lugar, né? Mas enfim. Às vezes uma coisa que eu faço muito, sabe o que é, Jefferson? Quando eu estou num café, principalmente quando eu estou viajando. É interessante. Eu chego no café, eu sento, geralmente eu abro meu journal e fico dando uma olhada, o que eu escrevi nos outros dias, e começo a fazer uma autoanálise. É engraçado como um café, para mim, assim, no aeroporto, sabe aquele momento que eu tenho que esperar mesmo ali? Eu faço uma autorreflexão dos meus objetivos, daquele meu propósito, aí eu vejo assim, eu anoto alguma coisa, e aí eu faço desenho, eu ponho flecha, sabe? Assim, o meu journal é bem... Eu tento ser um pouco criativo, sabe, no journal, né? É bacana, assim. Então, podemos é um momento. Podemos considerar que é um momento de meditar, né? É uma meditação. Você está fazendo parando. Uma autorreflexão. Está fazendo uma autorreflexão. Igual aquele, eu não lembro qual que é o nome do cara lá do Tim Ferriss, é aquele que ele fala. Ele faz tipo como se fosse um mantra, né? Uma oração que é repetitiva. E ele vai fazendo. E aquilo ele vai trazendo aquilo do consciente para o inconsciente. É alguma coisa que ele deseja ou que aquele assunto está direcionado para aquilo que ele está buscando. E aí ele consegue silenciando a mente dele, né? Ele vai se acalmando e coloca aquilo dentro dele, aquelas palavras, para que ele possa, inclusive, tomar as ações com base naqueles conceitos que ele acabou de afirmar naquele momento. É muito interessante, tem várias maneiras de se fazer. Eu uso esse aplicativo que você falou do Headspace, às vezes, e tem lá 3 minutos, 5 minutos, e é rápido, né? Ele faz uma respiração, é bem tranquilo, e tem vários outros aplicativos que nos ajudam. E é coisa, às vezes, simples. O que eu mais gosto mesmo, às vezes, é o simples hábito, a questão de você respirar, né? Inspirar, expirar com intenção e fazer ela um pouco mais longa e mais profunda. Porque aí você parece que traz um reequilíbrio para o seu corpo ou alguma coisa do tipo. Aí você consegue, parece que, voltar. Como se você tivesse aquele agito, você consegue realmente reequilibrar ele. É como se a gente saísse um pouco do agito e olhasse a situação um pouco de fora. Né? Sem estar envolvido com ele e se identificando com ele. E aí você consegue ter uma certa visão e depois você volta para dentro da Matrix, né? Da matriz, e vamos embora. E não espere algo mágico, algo transformador. Não. Cara, eu vou insistir nisso. Às vezes a pessoa fala de alguma coisa e espera algo mágico, né? Aquele algo transformador que, uau, né? Não é assim, as coisas não são tão simples quanto a gente imagina. A mente nossa é complicada. Então não é algo simples. E também a prática, né? Igual nós falamos lá com Aristóteles, né? A prática, pratica com hábito para transformar na excelência. Então, alguns passos. Constância. Agora, inclusive, eu vou dar uma dica pro pessoal
Se alguém que precisar de ajuda, você que está aí, está precisando de ajuda. Ah, puxa vida, eu não sei como começar, eu estou precisando de uma orientação. Entre lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br/coach. A gente oferece uma sessão gratuita de coach. Veja lá, converse com a gente. Aí, quem sabe a gente pode dar uma orientação pessoal. É uma sessão gratuita. Você não tem nada a perder. É isso só aí. ganhar. É isso aí. E Jefferson, eu sei que você falou que está lendo um livro de meditação aí. Ah, é verdade. Fala para mim. Eu comprei um livro, chama-se Aprendendo a Silenciar a Mente, de Osho. E é bem interessante o livro. Eu comecei, estou bem no início, chegou aqui, já faz um tempinho, e na verdade eu peguei ele na mão em algumas vezes, mas agora eu realmente, depois dessa pesquisa, eu vou ler. Não é um livro muito longo, e ele fala justamente sobre meditação. Então, vai ficar a dica aí, eu vou colocar no show notes, Aprendendo a Silenciar a Mente. Inclusive vem um CDzinho aqui para ouvir aqui uns 15 minutos, ficar em silêncio e ouvir um trechinho aqui de uma música bem suave e relaxante. Então, eu vou tentar. Isso é legal, tem uma meditação guiada aí. E se eu não me engano, eu fiz uma meditaçãozinha guiada, sabe, em áudio. Uma vez eu fiz ela. Eu vou ver se eu coloco no show notes. O Headspace é uma meditação guiada, né? Ele vai te guiando, ele fala, agora você respira, agora relaxa, fecha os olhos, né? Tenta não pensar em nada, ele vai te guiando e vai te orientando. Tem vários outros aplicativos, e aí, se vocês quiserem, o céu é o limite. Hoje, você vai lá na Play Store, na Apple Store, lá, é só digitar lá meditação, aparece uma infinidade de aplicativos que podem ajudar você a entrar num estado aí de tentar se acalmar e relaxar para trazer bons pensamentos, para conseguir aí a caminhada diária. Digite então na internet meditação guiada e aí você vai obter um monte de resultados aí e isso pode te ajudar, com certeza. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Medite sobre isso. Faça uma de 5 estrelas. Eu e o Jefferson ficaremos super honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento. E como tendo reconhecimento, mais e mais pessoas vão conhecer o podcast e eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Acesse nosso site vidanostrilhos.com.br. Lá tem todas as anotações de cada episódio com referência a livros, links, tudo que a gente falou aqui. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.